Olá, meus queridos amigos, que alegria, que prazer, estamos aqui de volta, avançando com o nosso estudo, estamos na linha do tempo, olhando para o tema da graça, expresso pela aliança, não é? E hoje, aliança com Abraão, o povo escolhido, estamos na quarta parte. Vamos começar então com oração? Querido Deus, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, seres humanos. O tempo todo, vai ao nosso encontro, vem ao nosso encontro para propor aliança. É um tema muito precioso. É algo que o Senhor deseja muito em manter conosco, uma aliança. Então, Senhor, ajuda-nos a compreendermos este tema. Dá-nos o Espírito Santo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos começar então com Gênesis 11, de 1 a 9. Aí a gente vai ter uma ideia de todo o contexto, tá? E aqui diz: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Bom, o texto também fala de uma torre, não é? E essa torre estava sendo construída, ela deveria tocar o céu. O ser humano tentando dar um jeitinho, né, na sua situação, tentando salvar a si mesmo pelo seu esforço, pelos seus méritos. O ser humano aqui tentando independer-se de Deus, ok? Isso é rebelião pura. A palavra para torre é Migdol, que significa torre de vigia. A palavra Babel, que vem de Bavel, significa portão de Deus. Pela combinação do acadiano Bab com o hebraico El, significa confusão, mistura, né? Confusão, mistura. Babel foi edificada por Nimrod, e você pode ver a história em Gênesis 11, e de Babel se tornou Babilônia, e nós nos lembramos ali do ano 587 a.C., Nabucodonosor, o rei de Babilônia, conquista o mundo e também realiza uma invasão tremenda contra Jerusalém, e os judeus estavam distantes, desapegados de Deus, com a sua aliança quebrada e vivendo a sua vidinha, cada uma a sua vidinha, como bem entendiam. E sem a proteção de Deus se tornaram vulneráveis. E quem levou vantagem foi Nabucodonosor, que conseguiu então aprisionar o povo judeu. E o povo, né, judeu passou aí 70 anos neste cativeiro lá em Babilônia. Em Babilônia havia uma confusão muito grande religiosa. Um sincretismo religioso era muito, mas muito forte. Deus, então, usou Daniel para se revelar, a princípio, Daniel e seus companheiros, para poder mostrar para o mundo de então o seu caráter e quem ele era, o todo-poderoso Senhor Deus, não é? E lá em Apocalipse, já no contexto dos finais dos tempos, como eventos finais, nós vemos hoje, não é, no Apocalipse 17, o contexto desta nova Babilônia sendo formada, não é? Essa Babilônia de Apocalipse é um símbolo também, que significa a confusão religiosa, não é? É um poder religioso que tem a capacidade de trazer aos seus pés as religiões como filhas,
e também os reis da terra, os governantes da terra, numa grande confederação, aonde ela impõe aquilo que ela tem em seu coração de prostituição espiritual. É uma tremenda confusão. Então, Babel, Babilônia, não é? Babilônia do Apocalipse ganha um símbolo muito forte no contexto dos eventos finais, e nós estamos hoje vivendo, né, do desdobramento do cumprimento dessa profecia, e que vai caminhando para um clímax, para um auge, ok? Então, o caráter babilônico em relação à aliança de Deus, comparando aqui, depois você pode olhar com mais tranquilidade aí no nosso guia, a gente encontra o primeiro aspecto: preferiram não amar, quebraram a lei, pecaram. Novamente o ser humano dando as costas para Deus, quebrando o primeiro componente da aliança, que é a lei do amor. E o segundo componente que eles estavam quebrando também, que eles quebraram, seguiram o seu próprio coração. Isso ficou bem evidente pela construção da Torre de Babel, né? A humanidade dando o seu jeitinho, seguindo a sua própria conveniência, tentando se independer de Deus. Em terceiro aspecto, eles atingiram a plenitude da iniquidade. Novamente, o ser humano atinge a plenitude da iniquidade, não é? No tempo de Noé, o ser humano atingiu a plenitude da iniquidade. A raça humana foi preservada porque Noé estava com o seu coração conectado à aliança de Deus. E agora aqui nós vemos a humanidade novamente no contexto dessa plenitude da iniquidade, resistindo ao Espírito de Deus. E todas as vezes que isso acontece, vem então uma intervenção divina. E a intervenção foi exatamente esta. Deus confundiu as línguas e inviabilizou que eles continuassem aquele monumento de rebelião. E então eles se espalharam, né? Cada um conforme a língua que podiam entender, e se espalharam como povos pela terra. E dessa forma Deus conteve, né, essa maneira terrível de fazer um ajuntamento contra o próprio Deus e toda a humanidade, não é? E Deus tinha planos muito especiais. Por quê? Porque havia um homem também, nessa época, havia um homem que tinha um coração sensível. Então vamos para Gênesis 12, versos 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abraão, né, que era Abrão: sai-te de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito. E foi com Ló. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ok? Então, um homem que estava disposto a olhar para a aliança preciosa de Deus, né? Disposto a viver a plenitude do amor, no cumprimento do altíssimo padrão do amor expresso pela lei, sobre o poder da graça, o poder de Deus, não é? Ele estava disposto também a viver a plenitude da liberdade, permitindo que a sua vida fosse guiada por Deus. E ele estava disposto também a viver a plenitude do conhecimento. Ele queria conhecer a Deus cada vez mais, num contexto de relacionamento íntimo. É claro que toda essa plenitude, ela não é atingida jamais
pela capacidade humana, mas sim pelo poder de Deus de realizar tudo isso na vida do ser humano. E Abraão estava disposto a viver essa experiência, não é? Então, olha só, você observou a expressão "disse o Senhor", e Deus então começou a falar com Abraão. Então, depois de Deus falar na criação, Gênesis 2:18, depois Deus falou também na queda, né, de Adão e Eva, Gênesis 3:13, 14, e de interagir com Caim, Gênesis 4:6-9, e com a humanidade como um todo, o Senhor se pronuncia mais uma vez. Né? Em Gênesis 12, verso 4, nasce a resposta fiel de Abraão. Né? Nesta expressão, partiu. A resposta de Abraão foi prática. Né? Ele simplesmente partiu. Essa foi a resposta de Abraão. A sequência terra, parentela, casa do pai indica as diferentes esferas da sociedade. Abraão devia deixar tudo para trás, a fim de ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Ele nem sabia que terra seria essa. Promessas específicas da aliança acompanham o chamado. Torna-se uma grande nação para receber a bênção divina e um nome engrandecido. Gênesis 11, verso 4. Qual o objetivo de Deus? Deus tinha um objetivo: alcançar o mundo com sua graça e suas bênçãos. E queria fazer isso por meio de Abraão e seus filhos, que se tornariam nações extraordinárias. Ok? Bom, algo muito especial acontece, porque Abraão teve, inclusive, o seu nome mudado, Abrão para Abraão, no momento que ele recebeu esse chamado, e Deus reconfirmou a aliança com ele e fez acordos muito particulares, muito específicos com Abraão, ok? E Abraão é um ser humano e ele assim duvidou algumas vezes e lutou com esta dúvida, descreu, mas ele sempre procurou superar isso, sempre insistiu que o seu coração ficasse aberto para Deus, e ele foi caminhando, mas sabe como funciona o coração humano, não é? Inseguro, etc. E Deus, vendo isso, lá em Gênesis 17, especialmente os versos 9-11, Deus então, por causa desta situação de não estabilidade de Abraão, Deus então propõe um sinal. Né? E Deus estabeleceu a circuncisão quando fez sua aliança com Abraão. Deus prometeu abençoar Abraão, né? E fazer com que ele obedecesse aos seus mandamentos, que era exatamente o código da aliança. Né? Então, observe o seguinte: a circuncisão era um sinal da aliança para deixar o coração de Abraão e de todas as pessoas, né? De todos os seus descendentes, sempre firmado neste sinal, nessa promessa. Agora, entenda o seguinte: a circuncisão era um sinal da aliança. A circuncisão não era a aliança, ok? Há uma diferença muito grande. Em algum momento, especialmente quando o povo de Israel sai do cativeiro de Babilônia, eles começam a confundir e começam a entender que a circuncisão era a aliança, e não era. É por isso que lá no Novo Testamento, né, Jesus tem uma dificuldade grande com eles, depois os apóstolos, e especialmente o apóstolo Paulo tem grandes dificuldades com esses judeus, que consideravam a circuncisão imprescindível, porque era a aliança. Eles não entendiam que era apenas um sinal, né? Foi um importante instrumento didático no contexto cultural da época. A circuncisão era uma pequena cirurgia feita em todos os meninos judeus,
que representava sua pertença ao povo judeu e a sua fidelidade a Deus, né? E para os cristãos hoje, existe também uma certa dificuldade de compreensão. O batismo, que é o grande sinal que foi colocado para os gentios e para todos, né? A partir do Novo Testamento, ali a partir de Cristo, o batismo se tornou o sinal da aliança. Mas muitos hoje entendem que o batismo é aliança. E o batismo não é aliança. O batismo é um sinal da aliança. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem gente que diz o seguinte: me batizei, estou salvo, estou garantido, está tudo certo, eu não me perco mais, eu estou numa boa. Não é assim. O batismo é um sinal da aliança, ok? É um sinal que você recebeu a aliança. É uma experiência realmente singular, muito importante. Mas não é um fim em si mesmo, não é? A salvação é operada por Cristo Jesus, sem nenhum mérito da parte humana. Não é? É um importante instrumento didático, sim, o batismo. E simboliza um novo nascimento em Cristo Jesus no contexto da aliança, ok? Então, a jornada de Abraão está aí, e no próximo estudo, que é uma continuação, a aliança com Israel, Deus revela o seu plano. O próximo estudo é um estudo tremendo, extraordinário, e nós vamos chegar aqui no contexto do povo de Israel, porque o povo de Israel, ele acaba quebrando esta aliança e o trabalho de Deus para recuperar o povo de Israel no contexto da aliança de novo, não é? Então, vamos avançando, vamos conversando, e nós vamos seguindo aí, pouco a pouco, para um clímax, porque no final nós iremos entrar em contato com a aliança no contexto de hoje. E nós vamos entender o que significa a verdade presente. Sim, a verdade presente para hoje. Porque em cada tempo da história, em cada fase da história da igreja, houve uma verdade presente. Mas a verdade presente para hoje, ela é extraordinária, importantíssima, imprescindível para nós. E nós precisamos compreender com profundidade esse estudo. Estou até ansioso em chegarmos nestas lições mais apoteóticas aqui do nosso estudo, tá? Então, persevere, vá escutando os áudios e vamos caminhando juntos, porque Deus tem algumas surpresas, coisas lindas e maravilhosas para todos nós. Deus te abençoe. Tchau, tchau.